Pois muito bem, então nessa formação de hoje vamos concluir o tema da criação, no tema da criação, nos comentários de Santo Agostinho, o livro do Gênesis, e sobretudo vamos concluir o livro das Confissões. Agostinho ele iniciava o livro das Confissões falando sobre o tema do repouso, né? Tu me fizeste, Senhor, para ti, e o meu coração está inquieto até não repousar em ti. Então, Agostinho, ele abre o tema das confissões com o tema do repouso, e agora esse repouso, ele se conclui, ele chega à sua plenitude no final do livro das confissões, né? Uma espécie de inclusão, né? Uma figura de pensamento usado muitas vezes na literatura, onde você começa com um conteúdo, um termo, uma ideia, e você conclui o livro com aquela mesma ideia. Então, inicia-se o livro das Confissões com essa oração: Tu, Senhor, nos criaste para ti, e o nosso coração está inquieto até repousar em ti. E agora vai concluir o tema também com o tema do repouso, né? O descanso de Deus. E assim nós vemos como no pensamento de Santo Agostinho está muito bem conectado, né? O tema da criação, ou seja, o livro do Gênesis, Deus que me cria, e não somente me cria, ele também me recria, me cria de novo através da sua graça. E foi o que Agostinho nos contou ao longo dos 10 primeiros livros das Confissões. Ele falou da sua criação, da sua infância, da sua adolescência, como ele se afastou de Deus, como ele caiu nas mãos da seita, né, dos maniqueístas, como ele foi indo cada vez mais e mais longe de Deus, buscando a vaidade, o dinheiro, o poder, até que Deus outra vez, por caminhos misteriosos, se faz presente na vida de Agostinho e o atrai outra vez ao seu amor, à sua misericórdia. Nós vemos esse itinerário de salvação que percorre Agostinho de Hipona. Então, é um itinerário que vai desde a sua criação até a sua redenção. E ele termina o livro das Confissões, outra vez mais, falando sobre o tema da criação. Portanto, no pensamento de Agostinho, criação e nova criação estão muito unidas. Deus é o meu Criador, mas visto que Ele é o meu Criador, Ele é também o meu Redentor. Ele que me cria outra vez para uma vida nova, uma vida sobrenatural, a vida da graça. Agostinho havia sido criado por Deus, chamado a essa amizade, essa vocação íntima com Deus, e ele se havia separado, né, de Deus, caindo em todas as espécies, né, de pecados, de vício. Era a arrogância, era o amor do dinheiro, era a luxúria, era a fama, o desejo da fama, da glória do mundo, né, dos aplausos. Ele foi se separando de Deus, caiu no engano da seita dos maniqueístas. Então ele experimentou todos esses caminhos que o levavam longe de Deus, até que Deus outra vez mais entra na sua vida, né, por caminhos misteriosos. Vocês vão lembrar que é justamente o que acontece no livro 5º das Confissões, né? Quem fez a formação no semestre passado vai lembrar do livro 5º das Confissões, que é o livro da viagem de Agostinho, onde ele deixa a África e, movido pelo desejo de glória, de fama, né, de dinheiro, ele vai para a Itália, para Roma, para tentar ali a sua fama. E ele bate com a cara no muro, né? Ele se decepciona com o que ele encontra ali na cidade de Roma, né? Mas Deus usa disso
para levá-lo pouco a pouco à conversão. Então ele é enviado de Roma a Milão, e aí em Milão, graças à pregação de Ambrósio e de diversos amigos, né, católicos com os quais ele entra em contato, ele vai pouco a pouco se aproximando outra vez da fé, do amor a Deus, vai se aproximando outra vez mais da igreja. Então, ele vai contando a sua criação e a sua nova criação até o momento do seu batismo, né, onde se conclui esse caminho de conversão e, ao mesmo tempo, se começa esse caminho de repouso em Deus, de santificação, né? Para Agostinho, a santidade é um repouso. Okay? Para Agostinho, a santidade é um descanso, descansar nas coisas de Deus. A vida no pecado é agitação, é dispersão, é movimento caótico, desordenado. A santidade é repouso, é tranquilidade, é paz em Deus nosso Senhor, né? E quem é o ser que é imutável, que é eterno, que é sempre fiel, que é sempre o mesmo, que não muda, que está sempre num eterno repouso e, ao mesmo tempo, ele age tudo em todas as coisas, pois, sem dúvida nenhuma, é Deus, né? Deus é o repouso da alma. Então, quando a criatura retorna ao seu Criador, quando ela volta ao Criador, ela sai dessa agitação, dessa dispersão que o pecado provoca na sua alma, e ela encontra a sua paz, que é Deus. Deus vive em um eterno repouso porque Ele é santo, né? Ele é eterno. Então, para Agostinho, a santidade é essa estabilidade da nossa fé, da nossa esperança e do nosso amor. Não é a agitação, não é o frenesi, não é a correria, mas ao contrário, é a paz. A santificação da alma é a paz, né? Quando nós encontramos a Deus, encontramos a paz. E essa paz não significa a ausência de provações, de tribulações, né? Jesus mesmo no Evangelho nos disse: no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo, né? Então, quem tem a Deus, por mais que viva em diversas tribulações, diz essas palavras de Jesus, né? Coragem, eu venci o mundo, né? Então, a partir do batismo, Agostinho agora experimenta esse início do repouso, esse repouso que vai se concluir na vida eterna. Então, também nas formações passadas, vocês vão se lembrar do semestre passado, quando nós líamos alguns trechos do livro 10º, Agostinho nos falava, né, que Deus de vez em quando o colocava num repouso tão profundo, né, tão delicioso, que se completasse totalmente, ele não saberia o que seria, porque não seria algo desta vida, né? Então, Agostinho já inicia esse caminho de santidade, de estabilidade, de paz interior, porque ele está unido a Deus, né? Aqui tem uma frase do Papa João Paulo II que nos vai ajudar a entender muito esse pensamento de Agostinho, né? Ele diz: nunca o ser humano é tão grande que quando se ajoelha e reza, né? Nunca o ser humano é tão grande que quando se ajoelha e reza, né? Quando o ser humano se une a Deus, ele reconhece a sua grandeza, reconhece a sua dignidade, né? Então, Agostinho, a partir do seu batismo, a partir da sua conversão, ele começa a encontrar esse repouso em Deus, que num primeiro momento não é fácil. Ele mesmo, no livro 10º das Confissões, nos fala ainda das paixões
que agitam o seu coração, né? Ele fala da luxúria, da concupiscência, fala da vaidade, fala da arrogância, né? Da soberba, que ainda essa tríplice concupiscência, né? Concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, ainda agita o seu coração. Mas a graça de Deus começa a trabalhar em Agostinho, né? E começa a cada vez mais ocupar o espaço do seu coração, da sua vida, da sua alma, né? Trazendo-lhe esse profundo repouso, esse profundo descanso em Deus nosso Senhor, tirando-o da agitação, da perturbação, da angústia na qual ele vivia quando vivia afastado de Deus, né? Então, no livro 13 das Confissões, que nessas formações nós buscamos ler e aprofundar, né? Recomendo que vocês leiam o livro 13 das Confissões, assim, de cabo a rabo, né? Mas com calma, aprofundando, né? Cada parágrafo, né? Cada estrofe do livro das Confissões, né? Que tem até mesmo esse ritmo poético, né? De um salmo. Nessa perspectiva da criação e da redenção. E nós acompanhamos Agostinho ao longo dos 6 dias da criação, né? Então, no primeiro dia, onde se cria a luz do batismo, a luz da graça, a luz da vida nova, da alma. Acompanhamos Agostinho ao longo do segundo dia da criação, onde Deus cria o firmamento, e esse firmamento separa as águas superiores das águas inferiores, esse firmamento que é a palavra de Deus, que é a Sagrada Escritura, né? E, portanto, ela está acima dessas águas inferiores, porque nós precisamos, né, das Sagradas Escrituras para ir até Deus. A mediação das Escrituras é para nós importante para que nós possamos conhecer a Deus. Depois, no terceiro dia, onde se cria a terra seca, nós vimos que essa terra é símbolo da alma sedenta de Deus, né? Que tem sede e fome de justiça. E justiça na Sagrada Escritura significa santidade, né? Ter fome e sede de justiça. Depois, no quarto dia, nós vimos, né, que a alma justa, a alma sedenta de Deus, sedenta de santidade, ela recebe a iluminação do astro maior, que é o Sol, que é a sabedoria, do astro menor, que é a Lua, que é o dom de ciência, e também a iluminação das estrelas, que são os diversos dons, os diversos carismas do Espírito Santo. Depois, no quinto dia, nós vimos aqueles seres criados na água, os seres aquáticos e os seres aéreos, né? Os seres do ar, as aves do céu, que ali no quinto dia nos fala que são criadas nas águas, né? No sexto dia, nós vimos a criação dos seres terrestres, ou seja, aqueles que rastejam sobre a terra. Lembrando, a terra é símbolo dessa alma sedenta de Deus, e esses animais que rastejam ou caminham sobre a terra são símbolo das paixões humanas, que devem estar harmonizadas com a fé, com esse desejo de Deus, né? Então as paixões devem caminhar ou arrastar-se sempre sobre a nossa terra, ou seja, sobre o nosso desejo íntimo de Deus nosso Senhor, né? E também no sexto dia, não somente são criados os animais terrestres, mas também é criado o homem e a mulher à imagem e semelhança de Deus, e Deus lhes dá essa capacidade de dominar, né, sobre todos os seres terrestres, aquáticos e aos animais, também as aves do céu, né? Então nós tínhamos praticamente feito esse itinerário. E, portanto, agora
uma vez que o ser humano já cresceu nesse discernimento espiritual, né? Nós tínhamos visto que o discernimento é sempre escolher entre uma coisa boa e outra melhor. Esse é o discernimento espiritual verdadeiro. Nós tínhamos visto que o ser humano ele já conhece as coisas espirituais, tem essa visão, esse juízo espiritual das coisas. Já é uma nova criatura. Ele passa por essa reformação, essa renovação interior do seu ser. E uma vez que o ser humano está renovado pela graça de Deus, ele experimenta, portanto, o repouso, o descanso divino, que é o que nós vamos ver agora, que são os últimos capítulos do livro das Confissões. Então, no capítulo 35 do livro 13 das Confissões, Agostinho nos vai introduzir no tema do repouso, né? Depois de que ele faz também nos capítulos anteriores um pouco um resumo, assim como eu acabei de fazer um resumo do que nós aprofundamos, do que nós tratamos ao longo dessas formações. Agostinho também, nos capítulos anteriores, ele faz uma espécie de resumo, né, dizendo: Senhor, eis o que eu meditei. Meditei no primeiro dia sobre isso, no segundo sobre aquilo, no terceiro sobre aquela outra coisa, etc. Ele faz um repasso. E finalmente ele chega aqui, no capítulo 35, que é bastante breve. E ele diz o seguinte: Senhor Deus, tu que nos destes tudo, concede-nos a paz. Concede-nos a paz do repouso, a paz do sábado, a paz do ocaso. De fato, essa formosíssima ordem de coisas, muito boas, passará quando atingir o termo de seu destino e terá sua tarde como teve seu amanhecer. Então, notem, todos esses dias, desde o primeiro até o sexto dia, havia uma tarde e havia uma manhã, na qual se iniciava o seguinte dia. O sábado, esse dia aqui, não tem tarde. Então, depois do sexto dia, se faz uma manhã, mas uma manhã sem o entardecer. Ok? Então, é um sábado, é o dia eterno, porque não entardece, não envelhece, não passa jamais, né? Porque o sábado é o repouso sem igual. Então, e olha só, o repouso é a paz. E Agostinho ele fala, de fato, esta ordem formosíssima das coisas muito boas. Tudo que existe é bom. Não existe um ser que seja mau. Tudo que existe foi criado por Deus e, portanto, é bom. E nessa ordem da criação, tudo também é formoso, é belo nessa ordem. Mas tudo isso passará quando atingir o termo, né, do seu destino. E tudo terá a sua tarde, como teve um amanhecer. Então todas as coisas do mundo, toda essa ordem formosíssima, todas essas coisas belas e boas que nós contemplamos, tudo isso passará. Tudo isso terá a sua tarde. Mas o repouso em Deus não passará jamais, né? O sábado não tem entardecer. E por isso, depois no capítulo 36, Agostinho vai dizer o seguinte: o sétimo dia, porém, não tem crepúsculo, não entardece, porque o santificaste para que se prolongue eternamente. E o repouso de teu sétimo dia, depois de ter criado tantas e tão boas obras,
embora sem te causar fadiga, a palavra de tua Escritura nos anuncia que também nós, depois de nossos trabalhos, que são bons porque assim nolo concedestes, encontraremos o repouso em ti, no sábado da vida eterna. Então, assim como Deus trabalhou durante os 6 dias da criação e repousou, descansou no 7º, também o ser humano está chamado a colaborar com a graça, a trabalhar com a graça nesses 6 dias da criação. O ser humano não é inerte diante desses dias que Deus vai criando na alma. Ele também está chamado a colaborar com a sua inteligência, com a sua vontade, com seus afetos, com seus sentimentos. Então, o ser humano está chamado também a colaborar com a graça e trabalhar. Por isso aqui Agostinho fala, assim como Deus repousou no 7º dia, depois de tantas e boas obras, embora Deus trabalhou, mas sem cansaço, sem fadiga, as Escrituras nos ensinam que também nós, depois de nossos trabalhos, de nossas boas obras, que são boas, porque Deus assim nos concedeu, né? Nós encontraremos o repouso em ti, no sábado da vida eterna. Portanto, o ser humano, esses dias da criação, são dias também de trabalho espiritual, de crescimento na vida de santidade, na vida de santificação. Eu devo crescer ao longo desses dias, eu devo ser luz, eu devo buscar o firmamento das Escrituras e firmar meus pés, né, meu conhecimento, meu coração no firmamento das Escrituras. Eu devo ser uma terra seca, sedenta de santidade, sedenta do amor de Deus. Eu devo deixar brilhar em mim o sol, a lua, as estrelas, né, que Deus criou. Eu devo também em mim, né, dar fruto os sacramentos, né, que rastejam pelos mares, os milagres que Deus fez e faz na minha vida, né? Eu devo também esforçar-me para que os animais terrestres estejam sempre caminhando sobre a terra, né, da fé, a terra do desejo de amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos, né? Esse é o trabalho dos nossos dias. Então, juntamente com a graça, nós estamos chamados a colaborar para entrar no repouso. E se nós, durante a nossa vida, trabalhamos para santificar-nos, teremos já aqui, né, de modo inicial pelo menos, mas depois se completará esse descanso na vida eterna. E no capítulo 37, Agostinho ele vai dizer o seguinte: então também repousarás em nós, como hoje opera em nós, né? Como Deus opera em nós, assim também ele repousará em nós, né? Deus age em nós hoje e no futuro Deus repousará em nós. Que bonito essas palavras aqui, né, de Agostinho. Ou seja, nós ainda não estamos no repouso do sábado. Estamos ainda no 6º dia, né? Agostinho ele chama, o 6º dia da criação. Nós estamos no dia do homem novo, criado à imagem e semelhança de Deus, né? Nós vivemos no final dos tempos, que é o 6º dia da criação. E, portanto, é um tempo de trabalho, de renovação espiritual. E é Deus que trabalha agora em nós. É Ele que age, Ele opera em nós. E, como agora Ele trabalha em nós, no futuro Deus repousará em nós. Que bela imagem de Agostinho, ou seja, Deus repousando em nós. Me vem em mente aquele episódio do Evangelho
aqui Jesus está na barca com os discípulos, dormindo, né, sobre um travesseiro. Dormindo, enquanto vem aquela tempestade, aquela agitação, os discípulos se agitam e Jesus repousa tranquilamente na barca. Né? Assim como ele agora age em nós, trabalha em nós, ele também quer repousar em nós. Né? E ele quer já começar esse repouso em nós a partir de hoje, a partir de agora, né? Nessa vida. E esse repouso vai se completar na vida eterna. Mas tu, Senhor, então também repousarás em nós, como hoje operas em nós. E o repouso de que gozaremos será o teu, como as obras que fazemos são as tuas. Então, tudo que nós fazemos, as obras que nós fazemos, realizamos, as boas obras não são nossas, são de Deus. Mas, ao mesmo tempo, são nossas. Por isso, Agostinho diz, as obras que fazemos nós, mas são tuas, porque é um dom. Né? E o repouso que nós gozaremos no futuro, sim, é nosso, mas é de Deus. É Deus que realiza esse repouso em nós. Tu não vês o tempo, não ages no tempo, nem repousas no tempo. Todavia, concede-nos que vejamos no tempo, fazes o próprio tempo e o repouso além do tempo. Então, é um repouso eterno, que vai além do tempo. O nosso trabalho, atualmente, é temporal. Né? A nossa fadiga, o nosso esforço é, digamos assim, passageiro. Mas o nosso repouso será eterno. Né? Esse eterno repouso, eterno descanso em Deus nosso Senhor. Então será a eterna alegria, já não será mais o vai e vem das agitações, das paixões, mas será a paz perene com Deus nosso Senhor. Né? E essa paz será completa. Né? Nós nunca perderemos tal paz, né? Tal repouso. Repousaremos em Deus para sempre. Não significa que será um repouso inerte, né? Que nós estaremos simplesmente ali, como dormindo sem fazer nada, aborrecidos, muito ao contrário. Né? Deus, como é infinito, a vida eterna é uma eterna atividade. Né? O mesmo São Tomás de Aquino, quando ele fala da bem-aventurança, né? Da visão beatífica, ele fala que a visão beatífica é uma atividade que Deus cria na alma, de alegria, de felicidade, de experimentar a Deus. Né? E como é Deus infinito, estaremos sempre conhecendo mais, né? E sempre navegando mais a fundo no oceano infinito de Deus. Né? Então, a vida eterna é uma atividade, é um repouso, sim, porque a gente já não vai estar mais no vai e vem das paixões, das agitações do mundo, estaremos na serenidade, na eternidade de Deus, na estabilidade de Deus, mas será uma atividade da nossa alma, uma atividade contemplativa, uma atividade de felicidade, algo que nós estaremos sempre realizando e fazendo eternamente, em Deus e com Deus. E depois, no capítulo 38, ele vai concluir, por assim dizer, o livro das Confissões. Né? Vemos, portanto, as tuas criaturas porque elas existem. Mas elas existem porque tu as vês. Então, tudo que existe é porque Deus está olhando com amor eternamente, né? Sempre, para tudo que Ele criou. Deus, com a sua providência, com esse olhar amoroso, Ele
acompanha toda a sua criação. Ele não somente cria e abandona a criação, mas ele cria em cada instante. Isso também Agostinho ele vai dizer que a criação é contínua. Não foi um instante lá atrás, no início de tudo, e depois a coisa foi andando por si mesma. Não. Deus é criador sempre. Sempre Ele está criando. Né? Porque Ele sempre está olhando com amor a toda a criação. E esse olhar amoroso de Deus é a nossa paz, é a nossa estabilidade. Né? Então, assim como Ele nos vê, estamos chamados também a vê-lo. Aqui, a visão é visão de fé. Lá, na vida eterna, será uma visão face a face. Então, a visão de fé agora é importante, né? Porque nós vemos como num espelho, mas, na vida eterna, veremos face a face. E Deus nos vê, já agora, nos olha e, portanto, nós existimos. Porque esse olhar amoroso de Deus nos sustenta no ser, nos sustenta no existir, nos sustenta em todas as nossas ações. Olhando à nossa volta, vemos que as criaturas existem. Em nosso íntimo, vemos que são boas. Mas tu já as viste feitas quando e onde viste que deveriam ser feitas. Agora somos inclinados a praticar o bem, depois que nosso coração concebeu essa ideia em teu espírito. Outrora estávamos inclinados ao mal, desertando de ti, né? Afastando-nos de ti. Tu, porém, ó Deus, único bem, nunca cessaste de nos fazer o bem. Por tua mão, ou por tua graça, algumas de nossas obras são boas, mas não são eternas. Né? As obras de Deus, isso sim, são eternas. Né? Deus é eterno. As nossas obras boas são feitas em Deus. Né? Então, aqui nesse parágrafo, Agostinho ele fala dessa presença de Deus em todas as coisas, mas sobretudo no nosso coração, né? Que concebeu essa ideia, a ideia da bondade de Deus, no Espírito de Deus. Através do Espírito Santo, né, nós conseguimos enxergar a bondade de Deus na nossa vida e, portanto, agora somos inclinados a praticar o bem. Porque o nosso coração concebeu essa graça, essa ideia, através do Espírito que foi derramado no nosso interior. Esperamos, depois de realizá-las, né, de realizar essas obras boas, repousar em tua grande santificação. Vejam, então o repouso, como eu lhes dizia, para Agostinho é a santificação. Ser santo, para Agostinho, é experimentar essa paz divina em nós. Por isso Jesus diz no Evangelho: bem-aventurados os pacíficos, porque serão filhos de Deus. Então, pacífico é justamente o santo, é justamente o filho, a filha de Deus, porque ele participa dessa santidade de Deus, né, que é uma imutabilidade, uma estabilidade, né, em Deus. E nessa vida não existe lugar para uma estabilidade total. Né? Por mais santos que sejamos, nós devemos pedir sempre a Deus o dom da perseverança, o dom de continuar sempre na sua graça, no seu amor, né? De crescer cada dia mais na vida da graça, crescer na vida de santidade. Esperamos, depois de realizar tais obras boas, repousar em tua grande santificação. Mas tu, que não precisas de nenhum outro bem, estás sempre em repouso, porque és teu próprio repouso. Né? Deus é o repouso. Ele repousa nele mesmo. Que homem poderá dar ao homem a compreensão dessa verdade? Que anjo a outro anjo? Ou que anjo ao homem?
é a ti que devemos pedir, e em ti é que a devemos buscar. É a tua porta que devemos bater, e somente assim receberemos, somente assim encontraremos, somente assim se nos abrirá tua porta. Então aqui ele está fazendo referência ao livro do Evangelho: pedi e recebereis, né? Buscai e achareis, batei e vos será aberto. Então é Deus que realiza tudo isso em nós, essa graça inestimável do repouso eterno. Então, repousar em Deus é crescer cada vez mais em santificação. Deixar que Deus, com essa expressão belíssima de Santo Agostinho, permitir que Deus repouse em nós. Agora ele age em nós, através das boas obras que fazemos, mas Deus também quer repousar em nós. Até mesmo na vida mística, os grandes místicos, Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus e São Francisco de Sales, Santo Inácio de Loyola, os grandes místicos nos falam dessa necessidade de recolhimento, de repouso, de voltar ao nosso interior. É aí onde a gente encontra, em primeiro lugar, a Deus, que é a nossa paz, mas nós também nos encontramos a nós mesmos. E às vezes, nós, como somos seres racionais, temos medo de dar espaço para que Deus repouse em nós. Nós queremos fazer coisas, Nós vivemos na época da agitação, do fazer. Mas é necessário deixar que Deus faça. E não somente deixar que Deus faça, deixar que Deus não faça, nesse sentido, ou seja, que Deus repouse, que a sua santidade cresça em nós. Santa Teresa de Jesus, ela fala que quando a alma chega aos altos graus da união, e também da união mística, ela não é já como essa água do poço que a gente retira com esforço, de cordas, de baldes, buscando aquela água e puxando ela para fora com esforço, mas é como um manancial de água que brota silencioso num fundo de um lago. Então, aquele lago está sempre cheio e, ao mesmo tempo, está sempre sereno, porque tem aquele manancial de água, aquela fonte de água que brota dentro dele mesmo. Então aquele lago nunca se seca, porque sempre Deus está sempre ali. A vida de Deus está sempre correndo em nós, como uma seiva vital, correndo sempre em nós a vida da graça. E muitas vezes a gente não nota essa ação de Deus. Mesmo Jesus, no Evangelho, ele fala que o reino de Deus é como uma semente semeada no campo. O semeador vai dormir e ele dorme, acorda e Deus vai fazendo aquela semente brotar, crescer, se desenvolver, sem trabalho nenhum do agricultor. O agricultor dorme, acorda, dorme, acorda e Deus vai fazendo aquela semente crescer. Assim também é a santificação. Deus vai realizando em nós nessa paz interior, mas para isso é necessário que nós trabalhemos nesses 6 dias da nossa santificação, buscando cada vez mais caminhar para o repouso, entrar no repouso de Deus e permitir que Deus repouse em nós. Nós somos muitas vezes, ou queremos ser os donos da nossa própria santificação. Não, eu quero ser santo assim, do meu jeito, e eu faço, e eu. Eu sou o protagonista, eu sou tudo. Não, nós devemos deixar que Deus seja Deus em nossa vida, porque só Ele é santo. E Ele nos santifica com o seu amor, com a sua misericórdia.
Então, nas próximas formações, nós vamos ver em outros escritos alguns elementos que Santo Agostinho irá acrescentando a essas reflexões que ele faz no livro das Confissões. Eu quis começar essas formações justamente com o livro das Confissões, porque é um livro muito profundo, belo, meditativo também, né? Nos faz refletir, nos faz tocar o amor de Deus. Mas agora a gente vai seguir uma ordem cronológica, né? Vamos, em primeiro lugar, analisar o tema da criação, né? do livro do Gênesis, esses 6 dias da criação, no comentário de Agostinho ao livro do Gênesis contra os maniqueístas, que ele escreveu ainda sendo leigo. Depois nós veremos o comentário ao livro do Gênesis incompleto, que ele deixou incompleto, quando ele escreveu já sendo presbítero, e depois o comentário ao livro do Gênesis de Agostinho, onde ele volta outra vez a comentar os 7 dias da criação, sendo já bispo, né? Então, o livro das Confissões, ele escreveu também durante o seu episcopado, né, por volta dos anos 397 ao ano 402, né, que são as datas consideradas clássicas da publicação, né, da redação do livro das Confissões. O livro do comentário ao Gênesis, que ele escreveu sendo bispo, abrange alguns anos depois ainda da publicação do livro das Confissões. Então, é uma obra de maturidade de Agostinho, onde ele, como grande teólogo, como grande doutor da Igreja, ele vai explanar esse tema tão difícil, que são os dias da criação, só que agora, né, não é como ele fez nas Confissões. Durante o seu presbiterado e o seu episcopado, ele tenta explicar os 7 dias da criação, não só do ponto de vista espiritual, místico, mas também do ponto de vista literal e científico, né? Então, sem abandonar a parte espiritual, ele tenta também aprofundar no sentido científico dos 7 dias da criação, né, com os recursos que ele tinha das ciências da sua época, né? Então é também uma obra interessante. Lá nós vamos encontrar também diversas reflexões que nos podem ajudar também nesse itinerário. Então aguardo vocês nas próximas formações, onde vamos abordar esses escritos de Santo Agostinho.